auxílio que foi incluído em relação à anestesia, quando você liga para o hospital, você também já tenta agilizar lá com alguém para deixar tudo em mão, né? Para não demorar tanto. Ou você, né? Ou você chega, tipo assim, para pedir ainda. Você liga antes, né? Você está me Não, tipo sinalizando assim, assim. Ah, no caso que ela ficou com dúvida, porque, tipo assim, até ir lá e voltar. Mas nesse processo, você, tipo assim, para agilizar, você também já tenta, né? Ligar, conversar, para adiantando para chegar e pegar rapidinho, né? entendi. Veja só. Realmente o que acontece? Ontem, precisou buscar em outro hospital. Se fosse esperar o motorista do hospital ser localizado para o motorista ir buscar, demoraria muito mais. Então, eu já fiz enfermeiro, articular com outro enfermeiro, a liberação da caixa. Eu cheguei no outro hospital, a caixa já estava embalada, preparada. Preciso trazer também essa caixa de um hospital para o outro, ela adequadamente protegida, porque ela vai pegar um projeto e ela pode entrar em contato com algum evento diverso e se contaminar. Então, quando eu cheguei lá, ela já estava embalada em sacos plásticos e eu simplesmente gastei 7 minutos para ir, mais 7 para voltar. Em 15 minutos eu já estava dentro do outro hospital com material adequadamente protegido. Então, sim, respondendo aí a colocação, se eu não me engano, da Ju, na hora que a gente já vai ligando, preparando, pedindo, explicando a situação, porque infelizmente, isso pode acontecer em qualquer instituição e não dá para, por exemplo, a instituição que liberou o material crucificar toda a assistência prestada pelo outro hospital, porque foi falhas pontuais. Não é rotina isso acontecer, mas infelizmente aconteceu. E aí, este evento, desta ferramenta propriamente dito, estar nessa situação, pode ter acontecido por duas coisas. Sobrecarga, porque vamos dizer que existe uma rotatividade muito grande de materiais sendo preparados nas instituições neste momento por causa do Covid, e ou falta de instrução, porque a pessoa não consegue desmontar esse dispositivo, logo ela acha que não tem nada ali debaixo. E este dispositivo ele é completamente desmontável. Isso aqui sai, esse tambor que vocês estão vendo aqui, ele sai, essa parte de dentro, eu consigo tirar ela totalmente daí. Então, quando nós falamos de esterilização, nós falamos mais uma vez de mão de obra especializada. E hoje eu entrei num debate com a outra enfermeira de outra instituição e ela falou assim, Marcial, eu estava assistindo ontem exatamente os desafios, os desafios do processo de limpeza dentro da CME. Como que é desafiador você garantir um processo de limpeza? Porque a qualidade lá na frente, ela depende lá de trás, de quando nós começamos a limpar os produtos. Então, quando se pensa em esterilização, quando se pensa no processo de esterilização, a gente pensa logo lá na questão do preparo e da limpeza, da recepção e limpeza do produto. E é desafiador, porque todas as vezes que geralmente essas situações acontecem, elas acontecem por falhas humanas. Então, hoje vocês conseguem entender que há um sentido dentro da central de material esterilizado de automatização do máximo possível dos processos. Então, quanto mais nós jogarmos para as máquinas realizarem, mais garantia no processo eu vou ter. Porque toda vez que acontecem situações como essa, acontece em detrimento a falhas humanas. E realmente, nessa época, essa enfermeira que eu estou comentando com vocês, ela está readequando o seu para dentro da instituição.
O POP é um padrão operacional. Então, o que é um padrão operacional? É como fazer as coisas. Então, ela vai registrar como ela quer que seja feito todo e qualquer processo dentro da CME. E aí, o interessante é que, em detrimento a essa situação aqui, a enfermeira onde teve o fato ocorrido, ela me abordou da seguinte forma: Marcial, na nossa instituição, vai fazer capacitações dentro do setor de CME para eles aprenderem como manusear os seus instrumentos. O que ela está querendo fazer em relação a isso? Qualificar. Porque realmente ninguém mais vai saber orientar isso aí de uma forma tão específica, além de mim, que conheço esses materiais. Ela, como gestora da CME, ela até conhece os materiais, mas seria interessante eu, que vivencio a utilização desses materiais todo dia, eu sei aonde ele está chegando com qualidade ruim para mim ou não. E ela não consegue ter esse olhar crítico se está ruim ou não, porque ela não está na cirurgia. Geralmente, quem está na cirurgia é eu ou a minha equipe. Então, a gente consegue pontuar adequadamente aonde estão acontecendo as falhas. E aí eu consigo instruir, em parceria com a enfermeira do setor, uma educação continuada efetiva, porque ela vai cobrar a adequação da limpeza e eu vou detalhar aonde a limpeza não está sendo bem executada. Eu não sei se eu mostrei na aula passada um fio que tem uma rosquinha na ponta dele, um fio guia rosqueado, que geralmente vem cheio de pedaços de ossos. Eu consigo pontuar as necessidades de uma visão diferente da dela. E aí a gente entra nesse quesito. Começar a nossa aula hoje, senão o tempo não para. Quando nós pontuamos esterilização, nós falamos de uma forma de eliminação de todos os micro-organismos, independente da sua forma, quer seja vegetativa ou esporulada. E nós já aprendemos que a palavra esporulada significa forma de resistência dos micro-organismos, principalmente os bacterianos, são as bactérias, né? Entendam que, para que nós tenhamos um processo de esterilização, os métodos eles precisam destruir completamente todos os micro-organismos, bactérias, fungos e vírus. Se nós observarmos, existem 3 formas de nós gerarmos o processo de esterilização. Os métodos físicos, que são gerados a partir do calor. Os métodos físicos químicos são métodos de baixas temperaturas com ação química de agentes gasosos e os líquidos automatizados. Se nós formos analisar esses 3 tipos de métodos, o que vai me gerar mais qualidade assistencial e menos exposição a fatores de risco são os físicos. Nós falaremos de cada um deles no decorrer das nossas aulas. Entendam que depois de 2009, quando teve aquele surto de infecções por micobactérias, ficou proibido a esterilização química manual através de líquidos. Por que ficou proibido a esterilização química manual? Para retirar a ação humana no processo de esterilização. Não se aceita mais a ação humana no processo de esterilização. A ação humana no processo de esterilização é idêntico, é igual à falta de segurança na garantia do processo. Então, não pode mais esterilizar por meio líquido.
está proibido desde 2009. E hoje eu demonstrei através de uma foto que, se possível for, até mesmo o processo de limpeza, a gente substituiria de uma forma sem pensar. Porque se a falha é humana, logo, se a gente tirar o ser humano deste processo, a qualidade da assistência ela vai ser mais segura. Mas eu falo assim, infelizmente, porque a gente não consegue tirar 100% a ação humana neste processo. O que vai gerar aí para a vida profissional de vocês um poder minucioso de fiscalização e orientação. Então, o enfermeiro, ele é todo o tempo todo, norteador. E a partir do momento de norteação, vem a fiscalização. Primeiro você ensina, depois você cobra. Ensina, cobra. E aí, no decorrer do processo que você ensinou, as pessoas não estão fazendo do jeito que tem que ser feita, e você está tendo que cobrar, às vezes é necessário você lançar mão desse. Geralmente, você conhece o funcionário que te dá problema, porque tudo onde ele põe a mão, parece que a coisa desanda. E aí, ou você substitui ele de setor, ou substitui o setor dele, né? A partir de 2012, quando houve o surgimento dessa norma regulamentadora aí de número 15, que fala sobre as boas práticas voltada para assistência, ela proibiu em todo o território nacional também a esterilização por calor seco. Ou seja, existia uma máquina que ela jogava um ar quente sobre os produtos e isso esterilizava. O nome dessas máquinas é estufa. Então, em 2012, a estufa também não gerava qualidade. Por que eles começaram a proibir essas situações? Em detrimento a um diagnóstico situacional. O que aconteceu em 2008? Aconteceu um surto, um boom de infecções. Aí eles foram investigar. Por que está tendo tanta infecção? Ali eles descobriram que alguns processos não estavam sendo feitos de forma adequada e outros não tinham qualidade. Quando nós pensamos na estufa, a estufa não gerava qualidade de esterilização. Então, se nós observarmos, os nossos produtos precisam ser esterilizados. E aí, o que vai determinar de que forma os nossos produtos serão ou não esterilizados por um autoclave, por um gás tóxico ou por um líquido automatizado. É a característica de termorresistência. O que significa a palavra termorresistência? É um produto resistente à ação do calor. Para que vocês entendam, se eu colocar minha caneta Bic dentro da autoclave, ela vai derreter. Ela vai ficar toda contorcida, ela vai ficar destruída. Então, a caneta ela não é termorresistente, ela é termossensível, ou seja, o calor vai destruir este produto. Mas, se nós analisarmos, quando falamos dos métodos de esterilização, o método que envolve a empregabilidade do calor, que são denominados métodos físicos, eles são muito mais vantajosos do que os métodos de baixa temperatura. O que são métodos de baixa temperatura? São métodos que esterilizam através da ação de gás, que geralmente é tóxico. Então, quando a gente utiliza métodos físicos, nós vamos visualizar que eles são os métodos de primeira escolha. E aí nós observamos a indústria nacional, a indústria internacional, cada vez mais investindo nos materiais termossensíveis.
O que são materiais termossensíveis? São aqueles que não aguentam o calor. De que forma eles estão investindo na fabricação desses materiais termossensíveis? Colocando características nestes produtos de maior resistência ao calor. Então, hoje, nós temos produto que era termossensível, mas que hoje já consegue adentrar na autoclave e receber uma temperatura de até 134 graus sem destruir as suas estruturas. O nosso livro lá da faculdade, o SOBEC, ele também vai pontuar alguns outros tipos de forma de esterilizar. Nós temos, vapor de ozônio. Quando vocês entrarem dentro do IDR, vocês perguntam, nem precisa perguntar, é claro, porque o professor Valmir vai falar para vocês de todas aquelas tubulações que levam água, lá daquela central de preparação da água até a máquina, durante o momento em que eles não estão utilizando, depois da meia-noite, é jogado dentro dessas tubulações, que são canos de água comum, um gás chamado ozônio. Ele vai esterilizar todo aquele cano e manter ele estéril até a próxima utilização. A SOBEC também vai falar do vapor de ácido peracético, gás de dióxido de cloro e o formol. Então, são outros métodos que vão garantir o processo de esterilização que não envolve o calor. E sim, são métodos que nós denominamos baixa temperatura. Todo equipamento, e nós já falamos isso, que é instalado dentro de uma central de material esterilizado, ela precisa passar pelo processo de qualificação. Se é instalado de forma adequada, se está operando de acordo com o que o padrão de fábrica determina e se está operando além do padrão de fábrica determinado com qualidade no seu desempenho. E aí eu comentei com vocês do desafio de carga de maior. Ou seja, a maior carga sendo feita 3 processos sequenciais. Eu vou lotar a minha autoclave ou qualquer outro dispositivo de limpeza o máximo possível e vou observar 3 processos consecutivos para ver se o processo está sendo realizado de forma adequada. Como que eu vou avaliar o processo? Através dos indicadores que eu falarei no final desta aula. Então, o nosso método físico, ele é executado através do vapor saturado sob pressão. O que é um vapor saturado sob pressão? De uma forma hipotética, toda vez que você põe uma carne, um feijão ou outra coisa para cozinhar numa panela de pressão, o que acontece? Nós colocamos a tampa e aquele pininho em cima da tampa. Ali dentro, aquela pressão, ela vai subir 1 ou 2 atmosferas. E isso vai fazer com que haja uma potencialização do calor. Se eu coloco uma panela para ferver apenas, para ferver, quando você olha lá e vai fazer o café, a água está fervendo. Essa temperatura chega no máximo a 100 graus. E 100 graus não é o suficiente para gerar um processo de esterilização, porque as bactérias podem resistir a temperaturas superiores a 106 graus. Então, só ferver não esteriliza. Mas quando você põe um vapor aquecido sob pressão, esse vapor pode chegar a 134 graus. Diz toda forma de vida microbiana. Então, destrói de que forma? Aqui, através da termocoagulação das proteínas. O calor gera desnaturação proteica. Então, quando ele gera desnaturação proteica, todas as proteínas constituintes do micro-organismo perderá a sua eficácia.
eficácia. E aí não haverá transporte de nutrientes, e elas ficarão coaguladas. Morrerá porque não haverá a replicação do seu DNA. Então, quando nós pontuamos os métodos físicos, o que o método físico autoclave faz? Ele pega uma água de alta qualidade, aquela que nós estamos falando dela até hoje, e esta água de alta qualidade vai passar por um processo de calor através de resistências, igual aquela resistência que a gente tem no chuveiro. E este processo de calor vai evaporar um gás, um vapor. Este vapor vai ser jogado no interior da autoclave. E é isso aí que nós estamos vendo, ó. Vai ser jogado no interior da autoclave. Entendo que essa autoclave, eu coloquei vários produtos dentro dela e tapei com essa tampa que vocês estão vendo aí. Quando eu tampei essa autoclave, ficou aqui dentro os meus materiais a serem esterilizados e o ar que estava entre os materiais. O ar que existia dentro dessa câmera, ele não saiu daí quando eu fechei esta tampa. Então, aqui embaixo nós vamos ter água de alta qualidade e as resistências. As resistências fazem que essa água gere, onde nós estamos vendo aqui, ó, suprimento de vapor. E este vapor vai adentrar a minha autoclave. Adentrando a minha autoclave, ela vai... Licença. Tá. É porque eu ia falar agora que pra gente estava no primeiro slide ainda. Mas agora entrou no sexto. Ah, vocês estavam no primeiro slide ainda? Aham. E Mudou agora já está no agora. sexto. Uhum. Então Mas mudou tá na bom. hora certa, né? Tá bom. Tranquilo. Então aqui nós temos uma autoclave que nós vamos encher aqui de produtos, ó. Nós poderíamos encher ela 100%? Não. Eu só posso encher essa autoclave 80% da sua capacidade. Após encher ela com 80% de produtos, quais são os produtos? Esses pacotes que vocês estão vendo aqui, ó. Esses pacotes eu vou colocar dentro dessa autoclave que vocês estão vendo aqui. Ela é mais moderna do que essa que eu estou pontuando aqui, mas o objetivo é o mesmo. E vou tapar. Quando eu tampo essa porta, eu tenho aqui 80% ocupado pelos meus produtos e tenho o ar ao redor dos meus produtos. Aí a minha autoclave vai começar a aquecer, vai começar a jogar o vapor aqui para dentro. Este vapor vai adentrando e a minha autoclave ela vai tirando esse ar residual, porque onde eu tenho esse ar, o meu vapor aquecido não consegue atingir uma temperatura adequada. Então, a minha máquina ela vai tirar o ar residual daqui de dentro, no que nós chamamos de pulsos de vácuo. Quando ela tira este vapor ele entra aqui úmido, quente e sob pressão. São 3 características do meu vapor: úmido, aquecido e sob pressão. Essas 3 características fará com que a minha temperatura chegue a 134 graus. E aí são 134 graus por 15 minutos agindo nos meus produtos. É o ciclo de esterilização, 15 minutos. Entendo que esterilização são 15 minutos, mas o processo para eu pegar o meu material estéril daqui de dentro gasta 1h30. E aí, este vapor vai entrar sob pressão, vai matar todos os micro-organismos que estão aí. Ah, mas tem muito micro-organismo? Claro que não. Porque o processo de limpeza tem uma capacidade de eliminação de 99,9% do meu bioburden. O que é bioburden? É toda camada superficial de um instrumento impregnado de micro-organismo. E aí nós vamos gerar o processo de esterilização por vapor saturado sob pressão. O que é este vapor?
É um vapor gerado de água. Água. E aí, quanto melhor a qualidade da água, melhor a qualidade do meu vapor saturado. Se eu pego uma água de uma fossa, o meu vapor vai estar contaminado. Logo, há uma prerrogativa preocupante em relação da qualidade da água. Esta água que entra aqui, ela é basicamente estéril por um sistema de osmose reversa. O que é um sistema de osmose reversa? São aquelas membranas que nós pontuamos lá atrás, quando falamos da qualidade da água, que vai transformar essa água numa água altamente pura. E aí o meu vapor vai ser puro. Porque se essa água não for pura, e eu também dei o exemplo de uma instituição que usou água de poço, este vapor ele vem impregnado de mineral, ferro, enferrujou toda a minha autoclave e enferrujou todas as minhas pinças. Então, a qualidade da água ela também é determinante para para um bom processo de esterilização, mantendo a qualidade do processo assistencial ao meu paciente. Existem algumas recomendações. Por exemplo, eu não vou encher o meu equipamento mais do que 80%, simplesmente porque eu preciso permitir o meu vapor circular entre os pacientes. Se eu coloco 100% de produtos, o meu vapor não vai circular adequadamente. Então, eu estou impossibilitando de gerar o processo nas paredes. Pelo vapor, aqueles pacotes. Aqui dentro, encostando na lateral, ele pode atingir temperaturas mais elevadas e eu vou gerar danos ao meu sistema de embalagem. Eu vou queimar, por exemplo, o algodão que eu revesti o meu produto, ou eu vou gerar queimaduras na minha manta que eu revesti o meu produto, ou no meu papel grau cirúrgico. Então, eu nunca devo encostar os produtos nas laterais do meu equipamento. Sempre que eu for colocar os materiais dentro das autoclaves, é claro, para evitar os eventos, eu vou colocar os produtos pesados por baixo e os produtos mais delicados por cima, para evitar rasgos nas embalagens. Então, são algumas orientações que nós precisamos atender para que não haja influência negativa na proporção do alcance do vapor úmido aos produtos. Porque se o vapor úmido não atinge todos os produtos que estão alojados dentro da autoclave, não vou ter um processo de esterilização efetivo. De que forma eu sei que está efetivo ou não? Lá na frente falaremos sobre os testes químicos. Hoje ainda, tá? Já comentei, aquele desenho da autoclave era essa daqui, era essa autoclave, ela é do tempo da minha avó, mas eu gostava muito dessa autoclave. Mas essa autoclave aqui, ela é muito manual. Eu preciso, abrir esse registro durante certo tempo, fechar este, abrir esse, depois abre este, volta a fechar este, enche essa caldeira aqui de água, às vezes eu cozinhava sem água. Então aqui tem muita ação humana nesta máquina aqui. As pessoas para manusear essa máquina, ela tem que ser assim, um profissional aos seus olhos, meticuloso. Não é qualquer um que pode manusear uma máquina como essa. Você tem que colocar para manusear essas máquinas manuais pessoas comprometidas e que têm uma visão ampla quanto a todo o processo.
É difícil de achar um profissional assim. Geralmente as pessoas querem trabalhar por trabalhar para ter um salário no final do mês, sem ter a preocupação se o paciente vai adoecer por causa de uma situação de despreparo no manuseio desta máquina. E aqui nós temos um sistema de osmose reversa que vai filtrar a água para este tambor, e este tambor vai jogar água para dentro essa caldeira que vocês estão vendo aqui. Existe resistência fazendo com que a água ferva, gere o vapor, e o vapor é jogado para dentro esse outro compartimento aqui. O que eu trouxe aqui para você? Vapor contaminado gerado a partir de água contaminada, ela pode ser prejudicial para o equipamento, para os produtos e para o paciente, no caso aqui de endotoxinas. Então, nós temos uma preocupação de gerar para as nossas autoclaves água com alto grau de pureza. Quando nós passamos a água por dentro desses filtros aqui nós temos membranas semipermeáveis, bacteriológicas. Então, nós sobre físico realizado através da empregabilidade do calor sob pressão. E quando falamos sob pressão, ela vai tornar capaz da pressão fazer com que a temperatura chegue a mais do que 106 graus. Por que é importante chegar mais do que 106 graus? Simplesmente porque até 106 graus. Porque o meu material precisa estar adequadamente limpo, porque visualizamos nessa foto aqui hoje, que junto com essa matéria orgânica aqui, na superfície deste instrumento, e a gordura ela é isolante. A temperatura em autoclave está a 100, mas está maior do que 106, mas a limpeza inadequada deste produto fez com que aqui a temperatura que chegasse em contato com a superfície deste instrumento não chegasse a 100 graus por causa da isolação térmica gerada pela gordura, que não foi processo de limpeza de forma adequada. Terminando os métodos físicos que nós visualizamos a empregabilidade do calor, termocoagulação das proteínas dos micro-organismos, nós entramos nos métodos físicos químicos de baixa temperatura, que são os métodos gasosos. Quando a gente fala de método gasoso, ainda é mais prejudicial do que o método físico a questão da limpeza. O método gasoso não vai conseguir gerar efeito nenhum se a sujeira residual estiver no meu equipamento. Então, o meu equipamento precisa estar limpo, precisa eu me impedir que o gás entre em contato com e aí a esterilização ficará ineficaz. Então, aqui nós temos algumas desvantagens dos métodos físicos químicos, que são os gasosos, comparando aos métodos físicos. O primeiro do método é o óxido de etileno. O óxido de etileno é um gás esterilizante. Mas olha que interessante, ó.
altamente inflamável, explosivo, carcinogênico, mutagênico, tetarogênico e neurotóxico. Então, você não vai visualizar esse método de esterilização nos hospitais. Você não visualiza. Aí, por que você está falando nele, professor, se eu não vou visualizar? É porque você, como gestor do CME, terá em suas mãos muitos dispositivos que não suportam o calor. Como que você vai esterilizar isso? Você vai fazer uma pactuação como uma empresa no estado. Para que vocês entendam, existem 3 empresas no estado do Espírito Santo que possuem esta câmara que vocês estão vendo, esterilizante pelo óxido de etileno. E se nós compararmos todos os gases que geram esterilização, que é o mais seguro, porque ele tem alta difusibilidade. Me explica aí o que é isso. Pensa na bobina da tua caneta. Pensa a bobina da tua caneta. Agora, longe, ela dá 3 gás, ele consegue nele todo. Ele consegue percorrer todos esses artigos tendo uma alta difusibilidade. Então, ele é um padrão ouro. Quando a gente olha assim, eu preciso escolher um gás para esterilizar alguma coisa. Óxido de etileno. E aí, geralmente, esse processo é feito por empresas terceirizadas. E você, como enfermeiro da CME, você precisa garantir para esta empresa que seus produtos estão adequadamente, porque lá eles passam o seu produto que você limpou por uma minuciosa inspeção. Se o produto não estiver estéril, se ele não estiver, ele é devolvido para você limpar de novo. Então, o controle lá é muito rígido. Por quê? Porque a matéria orgânica, a sujeira, ela impede o processo de esterilização. E, da mesma forma, você, como enfermeiro, você tem corresponsabilidade no processo. Como que isso funciona? Uma vez por semana, essa empresa sai lá de Vitória e vem aqui no norte do estado, vem lá em Pedro Canário, vem em São Mateus, vem em Linhares, ela vem passando, recolhendo tudo que vocês precisam mandar para esterilizar, que é termossensível. Na próxima semana, ela vem entregando e recolhendo o outro. Então, se você analisar, ela vai levar um produto estéril para te entregar, mas em certo momento, este mesmo carro está levando de volta um produto que não está estéril. Então, o carro que transporta estes materiais, ele precisa ter uma repartição no meio, uma repartição para os produtos estéreis e outro para os produtos que não estão estéreis, mas que estão adequadamente limpos. Então, é o que nós chamamos de responsabilidade compartilhada. Você, toda semana, você vai ter uma lista de produtos. É interessante que você conheça a forma que eles estão transportando através do recipiente, que você fiscalize a forma que o carro está fazendo o transporte se encontra, se o carro do transporte está adequadamente higienizado e se o pessoal está adequadamente treinado. Não é o seu funcionário, é um motorista que está recolhendo esse material e você tem o poder de fiscalização, porque quando o paciente vai utilizar um produto estéril por óxido de etileno, você tem responsabilidade neste produto. E o interessante disso é que a esterilização é por um gás altamente tóxico. Então, existe várias formas de fazer o processo de esterilização por este gás, e isso vai ser determinado pela concentração do produto lá da empresa. Mas o que eu quero trazer de importância aqui para vocês? Você poderá utilizar um produto que gerará no paciente um processo iatrogênico.
processo onde ele vai ter uma reação química em detrimento a este equipamento, se essa palavrinha aqui não for respeitada. Aeração. A aeração é um tempo determinado por esta empresa em que os produtos ficarão expostos ao calor por um certo período de tempo, e é como se tivesse um sugar sugando todo o ar daquela sala para retirar produto químico. Porque se ficar produto químico no seu equipamento, o seu paciente vai começar a apresentar reações adversas. Então, fiscalizar também se o seu paciente que está utilizando esse produto está tendo alguma reação adversa, também é uma obrigação do enfermeiro da CME. Ficar atento a alguma reação no nosso paciente durante a utilização de equipamentos que foram esterilizados por este gás. O outro tipo de gás é o gerado através do formol. Da mesma forma, vai jogar um vapor de formol, o formol vai matar os micro-organismos, ele precisará passar por um processo de aeração para tirar o formol, só que a difusibilidade dele, ele não vai adentrar estruturas igual o óxido de etileno. Professor, você já viu uma esterilização através do formol gasoso? Nunca. Mas ele respeita as mesmas tendências do óxido de etileno. A mesma máquina. Essa daqui, nós poderemos ter ela alocada dentro da CME, mas também nunca vi. Não vou entrar em muito detalhe em relação a essas que a gente quase não vê, não, tá? Peróxido de hidrogênio. Isso aqui, eu acho que poderia ser um futuro legal, por causa da seguinte situação. Aqui nós temos um peróxido de hidrogênio que vai ser gerado um vapor. Aí eu vou ter uma descarga eletromagnética que transformará este vapor num produto altamente tóxico, ionizante, que vai matar os micro-organismos. Depois é jogado uma outra enzima que vai fazer o quê? Ele vai converter esse plasma tóxico que matou todos os micro-organismos em água e hidrogênio. O que isso polui o meio ambiente? Nada. Então, um equipamento, ele gera assim, um pensamento futuro, se algum dia for substituir o método físico, eu acho muito impossível, ele seria um forte candidato em detrimento da baixa toxicidade. No entanto, quando a gente pensa na difusibilidade, o que é difusibilidade? É a penetração do agente esterilizante em estruturas ocas longas. Ele não tem uma boa difusibilidade. Então, é o que gera, assim, um ponto negativo em relação à utilização deste equipamento. Mas quando a gente pensa em um ciclo de esterilização de apenas 28 minutos, isso seria muito legal para dentro de uma CME. Outro ponto negativo é que se os produtos não estiverem adequadamente, ou seja, a umidade residual, ela faz com que este equipamento não prossiga o processo de esterilização. Aí nós temos uma máquina, se vocês observarem todas as máquinas, ela tem aqui, ó, esta impressora que vocês estão vendo aqui, essa impressora que vocês estão vendo aí, e esta outra aqui, ó, tem essa impressora que vocês estão vendo aqui. Ó. Essa impressora que existe nesses equipamentos é interessante, porque todos os produtos que vocês colocaram aí dentro, eles vão ficar expostos por um certo período de tempo ao agente esterilizante. Então, durante a exposição ao agente dessa máquina, estão analisando a qualidade da pressão, a qualidade do
qualidade. Isso tudo em um relatório. E este relatório já é uma prova inicial de que o processo foi feito com qualidade, ou seja, a máquina respeitou todo o padrão estabelecido. Quando a máquina falha um padrão, a gente pede manutenção para a máquina. Quando o funcionário, o ser humano, falha nos padrões, a gente pede advertência. Não dá para dar uma manutenção no funcionário. Brincadeira, tá, gente? E aí, ó, falando métodos, agora a gente entra nos métodos químicos que só podem ser feitos via, são os líquidos, de forma automatizada. Lembram lá, RDC 8 de 2009, ela proíbe toda esterilização utilizando meio líquido. Por quê? Exatamente pelo que eles levantaram de diagnóstico situacional lá em 2008, onde se visualizou que com a concentração mínima, não tinha controle na diluição, os produtos que eles estavam colocando para esterilizar não tinham imersão contínua de ar dentro dos produtos, enxágues insuficientes, gerando reações adversas. E os próprios profissionais riscos ocupacionais de uma forma muito maior. Então, foi proibido. Não existe mais esterilização por processos líquidos. Toda esterilização precisa ser feita agora por um processo automatizado. E aí, quando se fala de um processo automatizado, nós estamos comentando de uma máquina que ela vai me garantir a qualidade, ou seja, a reprodutividade do ciclo. Ela vai fazer sempre da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma qualidade. E aí, quando nós colocamos esses dispositivos automatizados, ó, são eles os responsáveis, ó, microprocessadores. Esses microprocessadores, eles vão analisar tudo, qualidade da solução, limpeza adequada ou não. É eles que limpam. Como? Aqui, ó. Lembra que eu comentei para vocês que dentro do IDR existem essas máquinas? Essas máquinas, elas geram o processo de limpeza desse capilar. É ela que limpa, ela que fala que está com qualidade o processo de limpeza, é ela que condena esse dispositivo aqui que está ou não com qualidade. Depois ela vai enxaguar, depois ela vai preencher com esterilizante e ela vai fazer todo o processo de forma automatizada. Durante essas etapas, que são 3, ela limpa, depois ela avalia a integridade do circuito, depois ela preenche com líquido esterilizante. Aqui nós temos outros dispositivos que é basicamente a mesma situação. Por exemplo, aqui nós temos um equipamento automatizado que vai limpar sonda para colonoscopias ou sondas para gastroscopias, endoscopias digestivas, perdão. Então, aqui nós temos alguns equipamentos que são utilizados no processo automatizado de esterilização química líquida. Toda esterilização química gasosa não existe. Toda esterilização química líquida não existe mais na forma manual, só automatizada. Como eu já comentei, eu não vou mais perder tempo nesses slides. Todos esses equipamentos que vocês visualizaram aí precisam estar liberados pela Anvisa e precisa passar pelos processos de qualificação, instalação, operação e desempenho e por validações diárias. Eu vou qualificar o meu produto, mas todo dia eu vou validar. Vou validar através de quê? Das evidências dos meus testes.
E o meu processo de validação, ele é responsabilidade do enfermeiro. Todo dia o enfermeiro precisa cobrar dos seus funcionários os testes para a validação dos seus equipamentos. O primeiro método de validação é o monitoramento físico. O que é um monitoramento físico? É isso daqui. A minha máquina, ela gerou um processo de etiqueta física onde eu vou observar os parâmetros estabelecidos pela minha máquina e dos produtos que foram expostos nesse ciclo. Aqui nós temos, por exemplo, ó, 20. Alguém está conseguindo ler isso aí? Ó? 9 material, 15 maleável. Tá. O que está sendo feito aqui? Ó? Quando a gente pensa na monitorização física, todos aqueles pacotes, o que são pacotes? Depois eu volto nesse slide aqui. Ó. Todos esses pacotes que vocês estão vendo aqui, todos eles que vão entrar dentro da minha autoclave, eles precisam passar pelo processo de identificação. Qual a data de hoje? Até quando está valendo este processo de esterilização? Então, na minha etiqueta, eu vou colocar a data de hoje, 17. Aonde vai ser esterilizado o meu produto? Eu embalou meu produto com o quê? Com algodão, pano. Então, meu produto vai valer 7 dias. 17, 1 mais 7, 24. Então, feito hoje, validado até o dia 24. Identificação do esterilizador. Quem foi o profissional? Não, esse esterilizador aqui é o exemplo. Vamos pensar que eu tenho 2 autoclaves dentro da minha. Então, qual que eu esterilizei? Na autoclave A1. Qual foi o ciclo? É o 4º ciclo do dia. Então, data de hoje, autoclave A1, 4º ciclo do dia. Quem é que está operando a máquina? João. O horário do início do ciclo, 10 horas da manhã. Essa pressão da câmera e a temperatura da câmera, a gente geralmente tem nos registros aqui, ó. Mas nós podemos ter também a escolha do ciclo, porque existe ciclo de 134 graus e existe ciclo de 121 graus. Qual vai ser o característica? Existem produtos mais delicados, como, por exemplo, óticas de vídeo, que a gente põe num ciclo de menor temperatura, mas ele passa mais tempo dentro da autoclave. Por exemplo, são ciclos de 121 graus por meia hora, ou ciclo de 134 graus por 15 minutos. Então, existem esses padrões de escolha também que a gente vai determinar para materiais termorresistentes sensíveis e materiais termorresistentes não sensíveis. Duração dos parâmetros críticos do processo. Então, essa identificação aqui é o que vocês estão vendo aqui, ó. Está sendo registrado à mão aqui tudo que está lá dentro. A quantidade de material. Eu tenho 20 máscaras, vamos assim por dizer, 20 máscaras. E aí, além desse registro aqui, tem as etiquetas que nós vamos colocar em cada pacote daquele. Além disso aqui, da etiqueta, ainda existe o relatório que a máquina gera. O que nós temos aqui, então? Os padrões, os parâmetros impressos. Que são isso aí. Que serve para quê? Para monitoração do processo de validação diário. Por exemplo, vamos pensar que a minha autoclave gerou um
registro de temperatura baixa. Espera aí, a temperatura não chegou nesse registro aqui na elevação térmica desejada. Eu vou fazer, eu vou solicitar manutenção, e aí eles vão vir aqui, ó, realizar um processo de mapeamento térmico, porque pode ser que um canto dessa autoclave não esteja chegando à temperatura de forma adequada, por ter obstrução de alguma estrutura, alguma situação dessa. Aí o que eles vão fazer? Vão mapear essa máquina novamente. Então, os registros, aqui nós temos o processo que aqueles fios que vocês visualizaram nesta imagem aqui, os fios aqui, vão gerar uma informação para um computador. E aí vai ser feito um mapeamento térmico. E agora a gente entra verdadeiramente na parte interessante da aula, quando a gente fala dos métodos de monitoramento através dos indicadores químicos. Então, nós vimos até agora que existe o monitoramento físico. O monitoramento físico através dos impressos. É a primeira forma de eu monitorar a validação, a funcionabilidade do meu dispositivo através dos parâmetros físicos impressos. A segunda forma de eu monitorar e validar o processo de esterilização se dá através dos métodos químicos. Os métodos químicos são seis. Mas o 3 e o 4 não têm tanta importância para nós. Falando de cada um deles, qual é o indicador químico classe 1? O indicador químico classe 1 nada mais é daquilo que eu já falei para vocês lá atrás. A fita zebrada, aquela coloraçãozinha rosa aqui no papel grau cirúrgico, são impregnações de tintas termocrômicas. Essas tintas termocrômicas, elas não mostram que o meu equipamento está estéril. Ela não vai falar o seguinte, ó, clave, ela vai sinalizar o seguinte: o seu produto entrou na autoclave e passou pelo processo térmico. Por quê? Por que não garante esterilização? É porque com 3 minutos de calor, essa fita zebrada e esta impregnação colorida aqui, ela muda de cor. Ela sai do rosa para o marrom, ela sai do amarelo para o marrom. Então, com 3 minutos, meu processo garante esterilização de alguma coisa? Não. Eu preciso de, no mínimo, 15 minutos. E aí, qual é o objetivo, então, desses indicadores externos? Esses indicadores externos indicam que o meu produto entrou na autoclave. Por quê? Porque ele possui impregnações de tintas termocrômicas. A gente precisa olhar de longe e ver assim, ó, o meu produto entrou na autoclave. Claro que vai ter outros testes que determinarão se o seu produto está ou não estéril. Mas esse indicador químico classe 1 só fala que o meu produto entrou dentro da autoclave e passou pelo processo de calor. Aí existe eles para várias situações, ó. Existe indicador químico para autoclaves. Este próprio grau cirúrgico aqui, eu demonstrei na aula passada, que ele para vapor tanto quanto para o óxido de etileno. Ele serve para os dois. Ele contém impregnado nele 2 tipos de tintas, uma para calor e uma para química. Então, são indicadores externos. O teste classe 2 é o teste Baldic. O que é o teste Baldic?
Quando eu virei para vocês, falei da minha autoclave, o slide vai mudar ainda aí para vocês, ok? Mudou. Quando eu falei da minha autoclave, eu fechei essa porta aqui, fica aqui dentro um ar residual. O teste de Baum-Dicke, ele vai fazer o seguinte, ele vai analisar se ainda existe bolhas de ar dentro da minha autoclave. Pensem que existe uma bolha de ar aqui, ó, ao redor deste dispositivo que vocês estão vendo aí. Se essa bolha de ar permanecer aí, o vapor circula ao redor, mas não tem contato com o meu recipiente. Logo, as bolhas de ar vão impedir o meu agente esterilizante de entrar em contato com os meus produtos. Então, quando a gente fala do teste de Baum-Dicke, é um teste que nós vamos colocar sobre o dreno da autoclave. Aqui nós temos o dreno, que é por onde sai o ar. E aí, nós vamos pegar o teste e colocar aqui, ó, no meio dos nossos pacotes. Por que no meio dos nossos pacotes? Existem os pulsos de vácuo, que são quando a minha máquina puxa o ar para fora. Ela puxa o ar residual lá de dentro, então ela vai tirar o vácuo existente de dentro da autoclave. Todos esses pacotes que nós dobramos aqui, existia ar dentro dele. Então não é só de dentro da autoclave que a máquina vai puxar, não. A máquina vai puxar o ar de todos os pacotes que vocês colocaram lá dentro, vai extrair todo o ar. Extraindo todo o ar, ela vai permitir a retirada de todas as bolhas e o meu agente esterilizante vai percorrer tudo dentro da autoclave, inclusive os espaços entre esses campos que vocês estão vendo aqui. E dentro desse teste que nós estamos falando, que é o teste Baum-Dicke, que é o classe 2, nós vamos analisar se existe ar residual. Aqui nós temos o teste, ó. O teste ele é amarelo ou azul, e quando ele passa pelo processo de calor de dentro da autoclave, ele fica uniformemente preto. Vamos pensar que o nosso teste está aqui, ó, no meio deste pacote que vocês estão vendo aí. E aí a máquina não conseguiu extrair todo o ar residual deste pacote. O que acontece com o meu teste Baum-Dicke? Ele não chegou calor aqui, ó. Ficou uma bolha ao redor do meu pacote. O meu agente esterilizante não penetrou dentro do pacote. Ele não conseguiu retirar o ar residual, logo ficou uma bolha e o meu agente esterilizante não entrou. Aí nós vamos ver essa característica no teste. Ou podemos visualizar um superaquecimento ou uma supersaturação. O que o teste Baum-Dicke faz? Ele vai falar para você assim, ó, a sua máquina está adequada para fazer o processo de esterilização durante 24 horas. Entenda o seguinte, o teste Baum-Dicke é o teste classe 2, mas ele é o primeiro teste de validação das autoclaves do dia. É o primeiro teste. O teste Baum-Dicke, ele é feito sozinho. Eu não vou encher a minha autoclave. Eu vou apenas colocar o meu pacote com o teste dentro da autoclave e ele é feito sozinho para avaliar se a minha máquina está tendo bolhas de ar residuais. Então, ele vai validar a minha autoclave por um período de 24 horas de utilização. Eu poderei usar a máquina por 24 horas, se o meu teste estiver desta forma.
Fiz o ciclo do teste Balmedic e ele ficou desta forma. O que eu vou fazer? Vou parar a autoclave e pedir manutenção. Dessas outras duas formas, também vou parar a minha autoclave e pedir manutenção. Seria interessante essa aula prática lá no ACME, porque aí vocês vão visualizar um livro de protocolo onde existe 365 testes protocolados em um caderno por ano. Todo dia você precisa fazer isso aqui. Você não pode usar autoclave se você não fizer o teste Balmedic. Os indicadores químicos, classe 3 e classe 4, eles são assim, eles avaliam parâmetros isoladamente, diferente dos 5. Então, eu vou falar dos 5 e vocês vão entender que o 3 e 4 não é utilizado porque eles não são multiparâmetros. Eu falei para vocês que o vapor da minha autoclave ela vai ser aquecido, o meu vapor ele tem 3 parâmetros: aquecido, saturado e úmido. Quando a gente pontua o indicador químico classe 3 e classe 4, eles vão avaliar exclusivamente o calor, ou eles vão avaliar exclusivamente a saturação ou a umidade. Isso não é interessante para a gente. Quando nós avaliamos o monitoramento da minha autoclave se está ou não funcionando adequadamente, a gente geralmente utiliza o integrador químico classe 5. O que ele faz? Ele monitora a temperatura do meu vapor, do meu agente esterilizante, ele monitora a saturação e ele monitora a umidade. Ele avalia 3 parâmetros. E esses 3 parâmetros avaliados juntos vai fazer com que, após um certo período de exposição a este teste aqui dentro da minha autoclave, comece a andar aqui uma barra de mercúrio. Você vai ver uma barra prateada andando aqui, ó. Está se expondo a um vapor com boa qualidade de temperatura, umidade e saturação. Aqui, ó, é a barra limítrofe. Se essa coloração prateada não estiver ultrapassada essa barrinha verde aqui, o meu produto não está esterilizado. Para que vocês entendam, quando eu preparo os meus pacotes, este integrador químico aqui, ele é um integrador interno. Ele vai dentro dos pacotes. E o que ele está avaliando? Que o meu vapor está adentrando os pacotes e esterilizando. Então, toda cirurgia que a gente faz, a gente precisa abrir as caixas e catar esse integrador para ver se a autoclave esterilizou aqueles produtos que estavam dentro da caixa ou não. Como que eu vou saber que esterilizou? A minha barrinha prateada, ela vai ultrapassar aqui, ó, já está aceita. Ela pode chegar só até aqui, mas geralmente ela vem até aqui, toda pratinha. Ficou aqui, ó, não ultrapassou a estrutura verde, então não está estéril. Beleza. Qual foi essa caixa? Foi a caixa de cesariana. Qual foi o dia que ela foi esterilizada? No dia 17. Qual foi a autoclave que esterilizou essa caixa? A autoclave A1. Qual foi o ciclo de esterilização que essa caixa foi estéril? O ciclo 4. Aí o que eu faço? Eu vou lá no meu livro de relatório, leio quais foram as caixas esterilizadas junto com essa caixa, vou no meu arsenal e pego e abro para ver se o defeito está único e exclusivamente neste integrador ou se foi um defeito de processo da autoclave e várias caixas estão não estéreis. Se for essa segunda opção, manutenção para essa autoclave, porque ela não está esterilizando os meus produtos.
E aí, eu quero que vocês prestem atenção nessa frase aqui, que eu vou usar ela lá na frente. A Associação Americana de Instrumentalização Médica, os padrões europeus e norte-americanos, eles consideram esse teste aqui, ó, substitutivo aos indicadores biológicos. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre indicadores biológicos. Então, o integrador químico classe 5, ele é um integrador interno que vai avaliar a difusibilidade do meu agente adentrando nas minhas embalagens e esterilizando os meus itens dentro da embalagem. O indicador químico classe 5, diferente do 1, ele é interno. O classe 1 é externo. O classe 2 avalia a remoção do ar dentro das autoclaves. Porque se ficar ar, o vapor não vai adentrar dentro dos pacotes e não vai virar esse integrador. Existe ele somente desta forma, onde essa barrinha vai percorrer esse trajeto? Não. Existe ele também como se fossem as bolinhas coloridas que se transformam em bolinhas pretas. E é o próximo teste que vocês estão vendo aqui. Este teste aqui é o mais caro, mas ele é o que mais gera segurança, que são os emuladores. Eles possuem as mesmas funções que o teste 5, ou seja, ele avalia a qualidade do meu vapor quanto ao aquecimento, que é a temperatura, quanto à saturação, quanto à umidade. E além desses 3 detalhes que ele está avaliando, ele avalia também o que o Bob Dick avalia. Se existe ar residual, se existe o vapor subsaturado ou superaquecido. Então, o teste classe 6, que nós chamamos de emuladores, eles avaliam 6 parâmetros. É o mais completo. E outra coisa, este teste, existe ele de vários tipos de minutos de exposição e esterilização, 3, 7, 12, 18 e 134 graus. Ele, diferente dos 5, ele me dá garantia da morte de príons. O que são príons? São moléculas geneticamente alteradas que suportam altas temperaturas sem se desnaturar. Eles possuem aqui, através dos seus emuladores, um ciclo estendido que pode chegar a 18 minutos. Por que ele me dá garantia? Por que os emuladores me dão garantia? Este indicador ele só vai virar a sua coloração o mais próximo do limite de tempo. Por exemplo, se o meu ciclo é de 18 minutos, ele vai ficar todo azulzinho aqui com 16, 17 minutos de exposição ao agente esterilizante. Então, ele me dá mais garantias do que o classe 5 e ele avalia 6 parâmetros. Algumas vezes ele não é utilizado porque ele é bem mais caro do que o outro. Então, nós falamos já de 2 tipos de monitorização. Um são os registros impressos, o outro são os agentes químicos, os indicadores químicos, em que nós estamos avaliando se o meu agente está esterilizando de forma adequada através da mudança de coloração. E agora... Oi? Você poderia repetir lá por que o de classe 5 não oferece certeza para o ciclo de príons? Por quê?
porque, veja só, quando eu pontuo aqui para vocês, fecha o áudio para mim, por favor. Quando eu pontuo aqui para vocês, que o classe 6 ele só vai virar no final do processo, eu estou querendo dizer para vocês que o classe 5, essa barrinha ela vai chegar aqui no final, antes do final do processo. Se eu tenho 10 minutos de um processo com boa qualidade do vapor, essa barrinha já vai virar, ela não vai virar até o final, ela vira antes, precocemente. Quando eu tenho classe 6, ele só vai virar lá no final. O que ele está falando? O meu agente ficou exposto o tempo todo em condições favoráveis do processo de esterilização. Então, vai me dar uma certeza maior de que o meu agente, o meu instrumento, ele permaneceu o tempo todo recebendo um vapor úmido, saturado e sob pressão em boa qualidade. O teste 5, com 10 minutos, o vapor com qualidade adequada, ele já vira. O teste 6, ele vai virar só no final do processo. Entendeu? Entendi. Conseguiu? Tá. Entendi. E aí a gente entra na terceira forma de monitorização dos indicadores. Isso tudo é só falando de autoclave, tá, gente? Que é o que mais nós vamos utilizar no meio hospitalar. Então, existe o indicador externo, que ela entrou dentro da autoclave. Existe o teste 5, que quando a gente abre a autoclave, quando a gente abre uma caixa, a gente vai ver ele lá dentro, que ele virou, que está dizendo que está estéreo. Mas existe outra situação. Indicadores biológicos. Antigamente, o que se fazia? Eu vou usar minha autoclave hoje, ó. Vou esterilizar produtos hoje no meio hospitalar. Antigamente tinha isso aqui, ó, indicadores de primeira geração. É como se fosse pedaços de papel do tamanho de uma moeda de R$1, impregnado de micro-organismos. A gente colocava esse micro-organismo dentro da autoclave. Quando o ciclo acabava, a gente pegava esse micro-organismo, levava para um laboratório e semeava aquela plaquinha que estava impregnada de micro-organismo em meios de cultura. Dentro de 48 horas, eu ia observar se aqueles micro-organismos estavam ou não vivos. Se eles estivessem mortos, a minha autoclave estava esterilizando adequadamente. Se eles não estivessem mortos, a minha autoclave não estava legal. E aí o que aconteceria? Eu já tinha usado um monte de material que não estava legal lá atrás. Aí depois surgiram de segunda geração e de terceira geração. O que é isso? São esses testes que nós estamos vendo aqui, ó, que não são mais em disquinhos. Este teste aqui, se você observar essa ampola roxinha que tem aqui dentro, ó, tá vendo essa ampola roxinha? Esses testes são colocados dentro da minha autoclave. Eles são testes biológicos. Dentro dessa ampola existem micro-organismos vivos. Eu pego essas ampolinhas e coloco dentro da autoclave. Quando eu coloco ele dentro da autoclave, ele vai passar pelo processo de esterilização. Qual é o objetivo da esterilização? Matar esses micro-organismos. Então, eu tirei esse teste da autoclave. Eu vou pegar essa ampolinha e vou enfiar neste buraco aqui, ó. Este buraco aqui, eu coloco a minha ampolinha e tombo ela de lado. Pá. Quando eu tombo ela de lado, eu quebro esta ampola. E aí, esta aguinha roxa que vocês estão vendo aqui, ela cai nesse pó de giz branco aqui, ó. Quando a aguinha roxa cai neste pó branco aqui, o que é este pó branco? É substrato energético para as bactérias. Ou seja, elas vão se alimentar disso daí. E interessante, quando elas se alimentam deste pó, elas ficam reluzentes, brilhosas. Correto?
Mas entenda o seguinte, da onde saiu a minha ampola? De dentro da autoclave. Como estão as minhas bactérias? Mortas. Elas vão se alimentar? Não. Então, logo, elas não ficarão reluzentes. E aí, eu pego essa ampola que eu quebrei e coloco aqui, ó, no buraquinho 1. Dentro de 1 a 3 horas, porque existem máquinas que fazem esse teste em 1 hora e existem máquinas que fazem esse teste em 3 horas. Dentro de 1 a 3 horas, esta ampola que foi dentro da autoclave vai acender uma luzinha aqui com o sinal de menos, negativo. Negativo o quê? A máquina não conseguiu captar reluzência dos micro-organismos, logo, os micro-organismos não se alimentaram deste pozinho, logo, os micro-organismos estão mortos. Ou seja, o processo de esterilização está legal. No buraquinho 2 aqui, eu vou colocar uma ampolinha idêntica a essa, quebrada, que é o contrateste que a gente fala, que não foi na autoclave. Eu estou testando a minha máquina para ver se ela não está doida, entendeu? Vai que ela dá negativo para tudo que eu coloco lá. Então, eu quebrei essa ampolinha de uma ampola que não foi, de um teste que não foi na autoclave. Logo, as bactérias vão se alimentar desse substrato energético fluorescente, elas vão ficar coloridas. E aonde está a minha segunda bolinha? No buraquinho 2. Dentro de 1 a 3 horas, vai acender uma luzinha de mais. Ou seja, eu estou comprovando que a minha máquina está adequadamente calibrada e analisando de forma adequada, que ela gerou um sinal negativo para quem entrou na autoclave e gerou um sinal positivo para quem não entrou. Aí você vai virar e como é que você vai saber qual ampolinha que você entrou na autoclave ou não? Vocês estão vendo essa listrinha aqui, ó, rosa aqui? Essa listrinha rosa aqui é um indicador químico classe 1. O que é um indicador químico classe 1? É um indicador externo, que ele vai falar assim para você, ó, este produto entrou na autoclave. Quando essa ampolinha entrou na autoclave, esta coloração rosa fica marrom. Então, você vai saber que ele entrou na autoclave. E depois, essa máquina ela vai gerar um registro impresso em que você vai ter um livro de controle biológico. E este livro, você vai ter que ter todo dia esses testes feitos. Por quê? Em qual momento que se faz esse teste? Nós visualizamos que o primeiro teste do dia dentro da CME é o Balm-Dick. Ele vai analisar se a minha máquina está retirando todo o ar residual. Qual é o segundo teste a ser feito dentro da autoclave? É o biológico. E aí, olha que interessante. O Balm-Dick é feito sozinho, só ele, nada de material junto dele. O teste biológico, não. O teste biológico, eu vou encher a minha autoclave com os meus instrumentos. E junto dos meus instrumentos, eu vou colocar o teste biológico. Acabou o ciclo. Eu posso liberar os meus instrumentos para uso? Não, porque eu ainda não tenho a certeza que a minha autoclave está estéril. Perdão, que a minha autoclave está esterilizando algo. Eu só sei que a minha autoclave retirou o ar residual, porque o Balm-Dick deu positivo. Aí eu não posso liberar esse material que eu esterilizei junto com o meu teste biológico. O que precisa ser feito? Eu vou colocar aqui na minha incubadora e eu só vou poder liberar aquele material para utilização depois que a minha incubadora der sinal negativo para o teste que entrou dentro da autoclave. Isso geralmente acontece com os meus materiais ortopédicos. Por quê? Porque a SOBEC determinou assim, ó, todo material que possui implante permanente, ou seja, todo material que vai ser utilizado no paciente, que vai ficar com ele permanentemente, igual eu tenho aqui no meu tornozelo, uma plaquinha de metal e 10 parafusos.
todo esse material, ele vai ficar permanente no paciente, eu preciso ter um teste Balme-Dic exclusivo, perdão, um teste biológico exclusivo para ele. Vamos dizer que eu tenho uma cirurgia hoje, igual essa semana aconteceu. Um cirurgião me ligou e falou assim, Maciel, eu preciso de uma caixa específica. Você consegue pôr ela no hospital? Eu falei assim, consigo. Que horas que fica pronta? Eu vou colocar ela no hospital 11 horas. Você só vai conseguir usar essa caixa às 5 horas da tarde. Claro que eu dei uma estendida no horário, porque se eu falo às 3, ele chega lá às 3 e atrasa um pouquinho, complica. Mas por que eu dei 5 horas de intervalo? Pelo seguinte, eu vou colocar uma caixa da CME. Aí eu preciso pensar que essa caixa ela vai ser conferida e feito o processo de limpeza. Depois ela passa pelo processo de secagem e montagem, que é o preparo. E pelo processo de embalagem, que também está inserido no preparo. Gasta-se quanto tempo para isso? 1h30. Depois, eu vou colocar um teste biológico junto dessa caixa para esterilizar. Quanto tempo a minha incubadora vira esse integrador? 3 horas de processo. Com mais 1h30 de processo, junto com o processo de esterilização, limpeza, etc. e tal, 4h30. Quando é que eu vou poder usar essa caixa? Quando o meu teste ficar negativo. Aqui no Brasil, esse teste é feito quantas vezes por dia? Eu sou da época que fazia 2 vezes no plantão de 24 horas. Hoje, a Sobec já determinou que você precisa fazer apenas 1 vez por dia. Ou seja, este teste biológico, junto com o Balme-Dic, são os testes de validação diária. Todo dia você precisa fazer primeiro o Balme-Dic, depois o biológico, sendo que o biológico você pode aproveitar esse ciclo para preparar materiais e eles vão me validar a utilização dessa autoclave por um período de 24 horas. Amanheceu, anoiteceu o dia, amanheceu o outro dia do dia seguinte, tudo de novo. Cíclico. O que a Associação Europeia e a norte-americana pontuaram? Ela pontuaram o seguinte: vocês não precisam, isso para eles lá, tá? Vocês não precisam fazer teste Balme-Dic todos os dias. Por quê? Se a sua autoclave ela está virando os integradores de forma adequada, logo o vapor está adequado para matar os micro-organismos. Lá nas Europas, no estado norte-americano, os testes biológicos são feitos 1 vez por semana. Aqui no Brasil, 1 vez por dia. Depois, se vocês quiserem entender os testes biológicos aqui, como que funciona, o que eu tentei explicar para vocês aí de uma forma mais simples, está bem explicadinho aqui também este resumo. Dá até uma discursiva de prova. E aí nós falamos aqui sobre os testes biológicos. Então, quais são os testes de validação diária, Balme-Dic e biológico? Quais são os outros testes? Indicadores químicos externos, indicador químico interno. Sendo que o interno, classe 5, ele avalia 3 parâmetros, classe 6 avalia 6 parâmetros. O que é isso tudo? Isso tudo é a tecnologia sendo utilizada para angariar recursos no meio assistencial que garantam um processo de esterilização adequado. Então, é importante o enfermeiro conhecer a tecnologia? Sim. Nós vamos ver lá na nossa aula de centro cirúrgico que os países subdesenvolvidos não têm o controle de efetividade de esterilização. Logo, não consegue dar garantias de esterilização na assistência. E isso culminou para muitas mortes mundiais, por falta de segurança no processo cirúrgico. Então, ser enfermeiro é ser um ser em busca de tecnologia, constantemente.
Existem hoje dispositivos mais modernos. Existem testes Balmer-Dick. Basicamente, ele precisa extrair a residual dentro de dispositivos surreais. Eu poderia até mostrar para vocês, mas como não é aula presencial, eu não consigo retirar lá do hospital com a minha colega e levar para mostrar para vocês. Mas em um certo momento eu vou conseguir pontuar isso para vocês. Mas fica aí a aula de hoje, é isso daí. E vou encerrar aqui a gravação.